O estresse é uma experiência que todo mundo conhece, mas a ciência hoje revela que ele vai muito além de uma simples sensação de sobrecarga. Vamos mergulhar fundo na neurociência para entender o que de fato acontece dentro do nosso cérebro quando a gente está sob pressão. E a conclusão, olha, é bem direta. O estresse não é um sentimento, é um ataque físico, literal, ao hardware do cérebro. Nesta análise, o que a gente vai fazer é detalhar passo a passo a biologia desse ataque e o que ele causa na nossa arquitetura neural. Muito bem, vamos ao diagnóstico. Para a gente conseguir entender como o cérebro é atacado, a gente precisa começar pela parte mais evoluída dele, a sede da nossa racionalidade, do nosso controle. Esse é o córtex pré-frontal, o PFC. Para facilitar, vamos pensar nele como o CEO do cérebro. É ele o responsável pela lógica, pelo planejamento, pela nossa memória de trabalho e, o que é fundamental, por regular pensamentos, ações e emoções. É o verdadeiro centro de comando. Só que aqui a gente encontra um paradoxo. E esse é um ponto que a pesquisadora Amy Arnstein, da Escola de Medicina de Yale, sempre destaca. A parte mais evoluída do nosso cérebro é, por uma ironia, a mais vulnerável de todas. O PFC é extremamente sensível àquele coquetel químico que o estresse despeja no sistema. E essa vulnerabilidade, claro, acaba preparando o terreno para um conflito interno, uma verdadeira tomada de poder dentro do crânio. É como se fosse uma rebelião do sistema de alerta contra o nosso centro de comando. E este slide, ele mostra o conflito de forma bem clara. De um lado está o CEO, o PFC, que opera com lógica, com um controle que vem de cima para baixo. Do outro, a gente tem a amígdala, a nossa sentinela, que reage na base do medo e do instinto de baixo para cima. E o ponto-chave é exatamente este. Sob estresse, o controle muda de mãos. O cérebro simplesmente abandona a regulação cuidadosa e mais lenta do CEO e passa o comando para as respostas reflexas super rápidas da sentinela. É um verdadeiro motim biológico, onde o instinto primitivo sequestra a nossa capacidade de decisão. Mas como é que essa tomada de poder acontece? Não é na força bruta, não. Ela é feita com um coquetel químico que inunda o cérebro e basicamente desliga o sistema executivo. Este gráfico ilustra isso de uma forma brilhante. As catecolaminas, como dopamina e noradrenalina, são essenciais para o foco. Repara só, em níveis ótimos, ali no meio do gráfico, o desempenho do PFC está no pico, mas em níveis muito altos, como os que são liberados no estresse, o efeito se inverte. O mesmo químico que nos ajuda a focar se torna um veneno que derruba o desempenho. E aí entra o principal agente do dano de longo prazo, o cortisol. Em níveis elevados, crônicos, o cortisol age como uma neurotoxina. Ele não apenas desliga ao PFC por um tempo, ele inicia um processo de dano físico direto na arquitetura celular do cérebro. Agora vamos ver na prática como esse ataque químico se traduz em dano estrutural. Porque veja bem, a degradação do hardware neural não é uma metáfora, é uma realidade que pode ser medida. O dano é sistemático. Primeiro, o nosso CEO, o córtex pré-frontal, começa a perder conexões. Os dendritos dele, que são as linhas de comunicação, se retraem. Logo em seguida, o hipocampo, que a gente pode chamar de bibliotecário da memória. Ele começa a encolher, a perder volume mesmo. E enquanto isso tudo acontece, a sentinela, a amígdala, cresce, se fortalece. O cérebro vai se remodelando para viver em estado de alerta. E os dados são muito claros. O estresse crônico pode levar a uma redução de até 20% nos dendritos do córtex pré-frontal. Isso significa, na prática, menos capacidade de processamento, menos conexões para pensar de forma complexa. Da mesma forma, o hipocampo, no nosso bibliotecário, pode perder até 15% do seu volume. Isso afeta diretamente a capacidade de formar novas memórias e, principalmente, de contextualizar o que acontece com a gente. E aqui, talvez venha a parte mais impressionante desse dano todo. A amígdala, a nossa sentinela do medo, pode crescer até 30%. O cérebro se torna fisicamente mais preparado para reagir com medo e ansiedade. Ok. Até agora, o diagnóstico pareceu bem sombrio, eu sei, mas a neurociência não para no problema. Ela também oferece a solução. A partir daqui, o tom muda. Por quê? Porque o cérebro é plástico. O dano não precisa ser permanente. E essa é a mensagem central da recuperação. O dano não é permanente. O hardware do cérebro pode sim ser reconstruído. O cérebro tem uma capacidade incrível de se curar e de se reconectar. O principal agente dessa reconstrução toda é uma proteína chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro.
A melhor forma de pensar no BDNF é como um fertilizante para os neurônios. Ele promove o crescimento de novas células, novas sinapses, reparando justamente aquelas conexões que o estresse destruiu. E como a gente estimula esse fertilizante natural? Bom, como aponta o Dr. Daniel J. Siegel, uma autoridade no assunto, construir conexões mais profundas com outras pessoas e com a própria experiência interna continua sendo um recurso poderoso para o crescimento. Ou seja, a recuperação neural está diretamente ligada à conexão social e à autoconsciência. E isso tudo nos leva à questão final. A ciência mostra que o estresse degrada fisicamente o cérebro, enquanto a recuperação o reconstrói. A pergunta que fica é: o ambiente em que se vive, as relações, os hábitos, eles estão atualizando ou estão danificando esse hardware? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, define a trajetória da saúde cerebral de cada um. Chegamos ao momento de consolidar o que a ciência nos revelou hoje. O envenenamento do hipocampo não é uma sentença definitiva, mas um chamado urgente à consciência biológica. Vimos como o estresse crônico, agindo através do eixo HPA, altera a arquitetura do seu hardware. O cortisol, em níveis elevados, não é apenas um sinalizador, ele é um agente de mudança estrutural que desliga o suporte energético dos seus neurônios, forçando o seu bibliotecário interno ao exílio e entregando as chaves do seu castelo à sentinela paranoica da amígdala. Este conhecimento que você adquiriu agora não é teórico, ele é o alicerce para a sua recuperação. Para garantir a precisão de tudo o que discutimos, este episódio foi fundamentado nos pilares da neurobiologia moderna. Nossas referências incluem os estudos seminais de Robert Sapolsky, da Stanford University, sobre a neurotoxicidade dos glicocorticoides. Utilizamos as descobertas de Bruce McEwen, da Rockefeller University, sobre a plasticidade sináptica e a atrofia dendrítica. Integramos as pesquisas de Sonia Lupien, da Universidade de Montreal, sobre o impacto do cortisol na memória humana, e o trabalho revolucionário de Michael Meaney sobre a epigenética do estresse. Consultamos também os protocolos práticos de regulação do sistema nervoso desenvolvidos pelo Dr. Dan Siegel, da UCLA, e as análises de estresse pré-frontal da Yale School of Medicine, lideradas por Amy Arnsten. Resumindo, o seu cérebro é um sistema dinâmico. Ele tem a capacidade de se reflorestar. Se este conteúdo trouxe clareza para a sua jornada, ou se você conhece alguém que vive sob o peso desse envenenamento químico silencioso, compartilhe este vídeo. A informação correta é o primeiro passo para desligar o alarme que travou. Inscreva-se no canal Resumindo é Isso e ative as notificações. O seu engajamento é o que permite que a ciência profunda continue sendo traduzida de forma acessível. Prepare-se. O que você viu até aqui foi a base para o nosso grande desfecho. O próximo capítulo será o 10º e último episódio desta nossa primeira série sobre o cérebro. Vamos amarrar todos os pontos, do DNA ao comportamento, para entender o potencial máximo da máquina que você carrega entre as orelhas. O fim desta jornada está próximo, mas o seu novo entendimento está apenas começando. Eu sou a voz do Resumindo é Isso, e nos vemos no grande final. Resumindo, é isso.